Voltamos aqui no estúdio da Rádio Hortolândia, né, com o programa Portal Mix. E agora estou recebendo aqui a nossa nutricionista, a Kátia Guimarães. Bom dia, Kátia. Bom dia, Adriano, tudo bem? Bom dia, pessoal, como vocês estão? Semana passada eu não vim, né? Que eu tava... Deu cano na gente. Dei nada. Mentira. Eu estava fazendo a adaptação da minha filha na escolinha, mas hoje estamos aqui, firmes e fortes. Ela me avisou hoje tudo, mas... Brincadeira, ela avisou sim, avisou que não vinha. Sem problema, né? A gente tem imprevistos também, né? Sim, não tem jeito, né? E qual que é o tema de hoje? Anemia. Deixa eu ver aqui. Não tô. Esse é um exame, né, físico que eu falo, né, que o médico primeiro faz. Visual, né? Visual. Mas se tiver já pálido, já é anemia constatada, né? E a anemia a gente tem que verificar a prevenção e para não acontecer mesmo a anemia quando o médico visualiza essa palidez. Outro sinal físico, já que a gente está falando de sinais físicos, é a palma da mão, se ela estiver muito pálida, né? A minha não, tá amarelinha. Pode ser sinais de anemia também. E vocês sabiam que a anemia atinge 50% da população mundial? 50%? Eu estava lendo uns artigos ontem sobre anemia, né? E estava falando muita gente, né? E é uma doença silenciosa, mas que tem sintomas que dá para a gente perceber e já ir atrás de um médico fazer um hemograma para ter esse diagnóstico, né? Mas essa anemia que você fala assim é 50%, mas tem, como se diz assim, mais grave, mais simples. Sim. Tem a anemia normal, que é a ferropriva, né? Que é a anemia causada pela falta de ferro, hemoglobina baixa na corrente sanguínea. E tem a anemia que é por genética também, né? Tem a megaloblástica, tem tudo. A anemia genética, ela consegue ser percebida, né, diagnosticada pelo teste do pezinho. Então, se o bebê tem a anemia, os pais têm o bebê e possivelmente também tenha, né? Que tenha. Então, é a falta de ferro. Eu fiz alguns pontos para eu ir lembrando, porque para eu não esquecer de falar de nenhum. Então é só malhar. Malhou já tá bom. Não, malhou tá bom nada. Alimentação. Legal isso aí. Mas não, tá totalmente na alimentação. Essa anemia que eu falei da genética é chamada falciforme, né? Uma anemia que causa dores, né? Na verdade, o nosso glóbulo, a nossa plaqueta, né, os glóbulos vermelhos, eles passam livremente pela corrente sanguínea. E a anemia falciforme, não. Na anemia falciforme, essa hemoglobina, ela é tipo uma foice. E aí ela deposita nas paredes, né, causando dores e tudo mais. Mas falando de tópicos, o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde? 14 miligramas de ferro por dia. Né? Onde a gente pode encontrar esse ferro? Na alimentação, que eu vou falar daqui, eu vou primeiro começar por tópicos. Gestantes, ela precisa de uma quantidade maior, porque é o ferro para ela e para o bebê. Né? Seria o dobro, mais ou menos? Uns 27 miligramas. Eu até anotei, porque são muitos numerozinhos que a gente não anota. Quase o dobro, né? Para mulheres em menopausa, pós-menopausa, continua com 14 miligramas. E mulheres menstruadas, 32 miligramas. Por quê? Perde sangue, sim. Perde sangue. A gestante, ela até 49 miligramas também, né? Porque é para os dois. E a menstruada, porque ela está perdendo sangue. E mulheres que menstruam mais de 3 dias, 4 dias, e for um fluxo muito grande, tem que procurar um hematologista, caso ela tenha alguns sintomas. Falando de sintomas, se você se sente cansado, né, não tem força para fazer uma atividade física, irritado. Desânimo, né? Desânimo, né? Eu sempre falo do fato de você acordar e ainda estar com sono e não tem vontade de viver, de levantar da cama, né? Isso pode ser um sintoma de anemia. Queda de cabelo também pode ser sintomas de anemia. Vai fazer uma atividade física, se sente muito cansado, não consegue subir uma escada. Isso também pode ser sintomas de anemia. Esses sintomas sendo percebidos cedo, a gente consegue fazer uma prevenção, né? E, por exemplo, não vai para um exame de sangue que mostra a hemoglobina baixa. Se a hemoglobina tiver 11, a gente já pode considerar aí um quadro de anemia, né? Para homens, 13 e mulheres já com 11, né? A gente já consegue estar baixa. Aí é só verificar a alimentação da pessoa, ver os alimentos que tem diferença, sim. Consegue resolver no modo saudável, sim, né? Tem os alimentos de origem animal, né? E os vegetais.
que o animal que é o ferro M, e tem o ferro não M, né? Ferro M para homem, né, que é masculino. Não, o ferro M é o de animal, não M vegetal. Falando de alimentação. Tá tudo na alimentação, né, gente? Alimentos que combatem e que previnem, né, essa anemia. As fontes, então. Fontes orgânicas. O que será fontes orgânicas? As carnes, né? Fígado, vísceras, tudo isso é rico em ferro. A carne, ela é rica em ferro M, principalmente, mas tem também o ferro não M, que é o ferro dos vegetais, que é o não M. Só que qual é a diferença do ferro M e não M? A absorção. Né? A carne vermelha, por exemplo, o fígado, as vísceras, eles têm uma absorção de 30% a 40% do que é consumido, e os vegetais já têm menos de 2% a 20% ou até 10%. O fígado tem um problema muito sério. Fígado, nem do cheiro eu gosto. Tem pessoas que não conseguem comer fígado. E quem tem anemia, né? A primeira coisa, uma das primeiras coisas é o fígado. É um excelente alimento. Tem as miligramagens, né? Do fígado, da carne bovina. Então, assim, quando a pessoa tem anemia, primeiramente o médico tem que diagnosticar. Se eu pego um hemograma, a nutricionista pega um hemograma, ela não vai falar para o paciente, você tem anemia, porque a gente não dá diagnóstico. Quem dá é o médico, né? Mas aí o médico também, quem vai fazer a suplementação medicamentosa é o médico, a nutricionista também não vai fazer. Agora, a alimentação é super importante nesse processo, junto com o medicamento. E também, assim, eu já vi casos, por exemplo, da pessoa ser... Não é meu caso, né? Porque eu sou fitness, né? Mas a pessoa ser fortinha, vamos dizer assim, e tá anêmica por falta anêmica. Mesmo. Falta de nutrientes. Ela come bastante, mas não come da maneira correta, né? Exatamente, da maneira correta. E a absorção também. Quando a gente fala de anemia, as pessoas joga muito o público vegetariano, né? E é falso essa ideia, né? É falsa, porque o público vegetariano, ele pode consumir ferro não M, que eu vou falar da absorção, mas eles têm que ter cuidado com esse ferro não M, né? Já falando dele, o ferro não M, ele precisa de vitaminas para conseguir absorver com melhor facilidade. Vitamina C é uma vitamina excelente para essa absorção. Por exemplo, eu como grão de bico, cereais integrais, amêndoas, tudo, mas eu preciso de uma sobremesa tipo uma laranja no final da refeição, para ela absorver esse ferro não M, né? A laranja, o abacaxi, a goiaba, tudo são fontes de vitamina C. Acho que o suco, você falou que ele perde um pouquinho, né? O suco perde. Não é que perde. A fibra ele perde, né? Quando eu faço um suco de laranja, em 15 minutos essa vitamina, ela é volátil, né? Em 15 minutos ela se perde. Então, fazer um suco de laranja e mandar para o filho na escola não é legal, porque vai perder a vitamina C. Vai ficar só a frutose. Se for para tomar na hora, é excelente. Né? E aí, mas perde a fibra. O legal é chupar mesmo, comer a fruta, né? Chupar a laranja, né? Com todos os nutrientes ali, fibras também. Quando eu digo de absorção, o ferro M, ele é totalmente absorvido até os 40%, né? Não precisa dessa vitamina C associada. O ferro M, não M, já precisa. O ferro M das carnes, das vísceras, ela pode ser consumida nas refeições principais, né? O ovo também tem um pouquinho de ferro. Então, o frango tem quase que igual a carne vermelha, então a gente pensa mais em carne vermelha. Não, o frango também tem ferro e ele é totalmente absorvido dentro da porcentagem. E para atingir esses 14 miligramas, né, de ferro por dia, a gente pensar é fácil. Um bife de 85 tem uns 8 miligramas de ferro. Só que não, ele tem o ferro, mas ele não é absorvido totalmente. A gente tem que pensar que o que está lá naquela carne, ele é 40% apenas absorvido. Eu acho legal que, por exemplo, eu vou comer, eu penso assim, né? Por exemplo, tá aqui meu macarrão, tá aqui minha lasanha, tá aqui minha carne, né? Você pensa em números, né? Em números, Para você, a comida é matemática. Então, a gente pensa em números, principalmente nutricionista, vai saber quantas calorias tem cada grama de cada... Isso eu não passo para o paciente, porque o paciente fica meio bitolado. Não, sim, mas né? eu digo assim, mas você vai sair para jantar, você não pensa dessa maneira. Não adianta, natural, não é? É natural, a gente já pensa nos nutrientes, não adianta. Até nutricionista é número, né? Calculador. Enfim, falando,
a gente estava falando da absorção do ferro, tá. Outra coisa que é super importante na alimentação do vegetariano e também de quem tem anemia. Muito cuidado com alimentos integrais. O feijão também, os alimentos integrais que eu digo, pão, todos os alimentos puxados para integral. Por quê? Eles têm a substância chamada tanino, que diminui essa absorção do ferro também. Então, se no caso do feijão e do grão de bico, deixa de molho por 12 horas, isso e joga a água fora, né? Despreza essa água. O arroz integral também pode deixar de molho para tirar, né, esse tanino, e já ajuda muito nessa absorção. Então, são fatores nutricionais que interferem na absorção do ferro. Outra coisa muito importante. Então, às vezes a pessoa pode estar até comendo as coisas certas, mas de maneira errada. Exatamente. Outra coisa muito que eu vejo e que é errado. Fontes de cálcio pós-almoço. Eu já vi várias mães, já me relataram, dar danoninho para criança de sobremesa. Isso é um perigo, porque criança faz parte de um público anêmico, né? Que tem muita anemia, porque a criança talvez não consegue comer carne e tudo mais. Se ela tem o aleitamento materno, ele já é completo. Mas tem criança que não toma, né? Não gosta de leite a partir dos 2 anos. E aí dá danoninho. Além do danoninho ser péssimo, né? Para a saúde da criança, que só tem açúcar. Ele não tem aquele bifinho que falam. O danoninho é o bifinho. Não, de jeito nenhum. Lenda. Muito lenda. E o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então, tem um mineral que compete com outro. O cálcio e o ferro não se batem. O ferro, o cálcio e o zinco também. O zinco e o cálcio. Então, se eu tenho uma alimentação, se a pessoa não for anêmica, por exemplo, nós, sabendo que não somos anêmicos, tudo bem comer uma sobremesa pós-almoço. Tudo bem comer um estrogonofe que é feito do creme de leite. Mas a pessoa que já tem diagnóstico de anemia não pode ter nenhuma fonte alimentar de cálcio junto com a alimentação principal, que é o almoço ou o jantar, que vai carnes, tá? Ou ferro dos vegetais. Mas o danoninho, então, você não indica, então? Não, de jeito nenhum. Não seria ideal para criança? Não seria ideal. Eu já fui em congressos da Danone mesmo, já falando em Danone, e a própria empresa, né, disso eu posso falar, porque foi a própria empresa que falou no congresso, que eles não, tá marcado na embalagem, menor de 4 anos não pode tomar. Então, assim, é muito açúcar. Faça o seu danoninho em casa. Pega o iogurte natural. Nas minhas redes sociais, no Instagram, eu coloquei uma receita muito bacana. Eu fui testando várias que tem na internet e uma deu certo. E tem muitas reproduções, todo mundo está fazendo, está dando certo. É o iogurte normal, bate com morango e dá para o seu filho. Bate com a manga, com a goiaba. Faça o iogurte em casa. Né? Para ser saudável, a gente tem que ir para a cozinha, não tem jeito. Legal. Né? Então não recomendaria. Aquele fato do bifinho também é super mito. O que mais que a gente pode ver? Eu coloquei os tópicos para eu não esquecer de falar nada, porque tem vários tópicozinhos. Qual é o público que é mais atingido? A gestante, porque a gestante, além do período de enjoo, aquele período que ela não consegue comer nada, ela vomita muito. E aí a absorção do ferro também fica dificultada. Tem gestante que não suporta carne vermelha, né? Tem umas que já enjoam do frango. Então, isso é um grande risco a gestante, né? Então, até que ela precisa dessa porcentagem bem maior, que é de 49 miligramas. Eu acredito que até enquanto está amamentando também, né? Porque a amamentação é outro público. Lactante, né? Ela precisa sim, porque ela precisa do ferro. O ferro é disponível. O ferro do leite é super disponível, né? Do leite materno. Fórmulas, se as pessoas dão fórmulas, se as mães dão fórmulas para os bebês, podem ficar tranquilas. As fórmulas são enriquecidas com ferro também. E esse ferro é super biodisponível. Né? Eu ia falar essa semana, eu até trouxe o tema de anemia, porque eu recebo várias pessoas no consultório falando do feijão, da beterraba. Eu descobri que eu tenho anemia. Vamos comer beterraba e feijão. Não, beterraba não. É muito nossa, o ferro do feijão, ele é muito pouco biodisponível, né? O ferro não M, é o da beterraba, mas aí, se associado com a vitamina C, consegue absorver, né? Normalmente, até os vegetarianos também. Só que ele é menos. Né? Tem gente que fala, tenho que comer feijão, eu só como feijão por conta do ferro. Não, é muito pouco. É muito pouco, né? Claro que se consumir nas quantidades adequadas, porque tem o fator absorção, né? Que é muito pequenininho,
E aí absorve bem pouquinho. Talvez seja por isso esse número tão grande de ser 50%. Sim, exatamente. Porque a pessoa fala, não, o ferro já como no feijão e acabou. E já acabou. Na beterraba, né? A pessoa adora beterraba também. Mas muito cuidado com essa absorção. A gente tem que ter cuidados na alimentação. Nos fatores antinutricionais, que a gente chama, né? Nos taninos, que tem no chá verde. Outra coisa importante que eu gosto de falar, do café. Muita gente toma aquele cafezinho pós-almoço. Se a pessoa não é anêmica, está tudo bem. Mas se a pessoa for anêmica ou tiver propensão à anemia, jamais. O café, ela tira. Ela tem essa substância, né? Café, chá verde, todos os chás preto, tira refrigerante, até o chocolate, né? Porque tem substâncias que tem cafeína também, que inibem essa absorção. Então, são fatores, né, que a gente tem que ter cuidado na alimentação. O ideal mesmo depois do almoço você tem que dar um tempinho, né? Seria o ideal, né? Sim. Para sobremesa, eu não falo, por exemplo, essa laranja, essa fonte de vitamina C, pode ser a laranja, pode ser a goiaba, pode ser o abacaxi. A acerola também é uma excelente fonte de vitamina C. Pode ser logo após, para ter esse contato com o alimento, né? De fazer a digestão juntos. Mas o café, o chocolate seria o quê? Daqui a umas 2 horas? Sim. Até melhor, né? O doce, quando é para o processo de emagrecimento, ele deve ser pós-refeição por conta da absorção. Eu sempre falo, não comem doce de estômago vazio, porque é isso que vai prejudicar no processo de emagrecimento também. E do público, falando mais do público, mulheres, né, em período fértil, tem mais propensão à anemia também por conta da menstruação, porque perde. Criança, bebês. O engraçado que o bebê eu trouxe para falar do bebê, mas eu falei no programa passado dessa anemia oculta, que a mãe dá leite de vaca achando que não tem problema. E tem, porque ele não tem a enzima que metaboliza o leite de vaca e ele vai saindo sangue no cocô e a mãe nem percebe, né? E aí pode ser que o bebê também tenha anemia. É um público também bastante atingido. Outro público, bebês, crianças, mulheres gestantes. São esses públicos que são mais atingidos, esse público, tá? Que mais que a gente pode falar? O tratamento medicamentoso, ele é super importante nessa época. É tanto que a gestante, antes dela engravidar, o correto é tomar ácido fólico 3 meses antes, né? E depois ela continua até os 3 meses novamente, depois entra com ferro. Tem gente que fala, mas o meu ferro tá bom, o exame tá legal. Não, a gente tem que prevenir, né? Então a gente tem que consumir fontes de ferro para que essa anemia não venha aparecer. Esse 50% da população mundial que tem anemia, a Organização Mundial da Saúde, ela já percebeu isso e mandou enriquecer as farinhas, né? Adolescente geralmente não toma leite, nem come ovos e dificilmente come carnes, né? E geralmente são pizzas, pães, e aí a indústria foi obrigada, entre aspas, né, a fortificar as farinhas com ferro e ácido fólico. Você está falando de adolescente? Né? Por exemplo, tem muito hábito de tomar o leite com Nescau, que é o chocolate, né? Aí piorou ainda. Piorou ainda. Porque aí o leite já é fraco. Sim. E o chocolate, ele... Pior, cheio de açúcar, né? O achocolatado. Quando tomam achocolatado, eu tenho até medo, porque é tanto açúcar e ainda... Eu sempre falo, chocolate em pó é a melhor opção. Se não tem chocolate em pó, pega um chocolate que é 50% de açúcar, 50% de cacau. Todos os achocolatados são açúcares coloridos artificialmente. Então imagina você tomar 2 colheres de sopa de açúcar no café da manhã, no café da tarde e para dormir. Onde vai isso no final do mês, né? Então, é muito perigoso, né? Essa alimentação de adolescente. A anemia também está presente nesse público, né? Principalmente porque adolescente não quer comer mesmo, né? Tem aquela fase. Criança também tem essa fase. Quer comer besteira só. Só quer comer besteira. E essa alimentação é o que causa obesidade, que causa essa anemia. São carências nutricionais. Né? Que na alimentação, a ciência da nutrição ela é fantástica, né? Ela previne e cura. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pela nutrição, porque é tudo. E teve uma coisinha que você falou que eu também gravei e guardei aqui.
A criança não tem paladar, a gente que vai dar o paladar, né? Que dá. Então, se a gente começar já a educar, né? Exatamente. Desde bebê. Desde bebezinho. Tem mães que me relatam, mas é tão ruim dar aquele leite branco para minha filha. Eu falei, eles mas não têm ela não mama já o leite é só leite, já começa tem. sem açúcar, sem nada. De forma alguma. Coloca açúcar. É que a gente confunde o nosso paladar com o paladar. Nosso paladar, ele é viciado, né? É. Eu já dei várias dicas aqui de como tirar esse vício do paladar, incluir mais alimentos azedos na refeição, amargos, isso vai tirar esse paladar doce, esse paladar já acostumado com doce, né? Eu falei do iogurte, esse iogurte é muito legal. Quem tem interesse é só ver meu Instagram, é o Nutri Kátia Guimarães, Kátia com C. Tem várias receitas bacanas e tem, inclusive, esse iogurte. O iogurte, ele é um pouquinho azedo, né? Mas batendo com a fruta tá tudo bem. Colocando uma colher de geleia natural. Isso fica muito bacana. E é seu, foi você que fez, né? Natural, né? Sem nenhum aditivo. Eu trouxe alguns alimentos, fontes de ferro, e eu acho muito importante falar do inhame. O inhame, ele tem um ferro quelado. A gente acha que todos os vegetais não são quelados, mas o inhame é uma poderosa fonte de carboidrato, né? Quem não quer comer pão, mandioca, batata no café da manhã, inclua o inhame. Onde eu posso incluir? Mas o inhame é ruim? Não. O inhame pode colocar até no suco. Tem gente que gosta de suco verde, né? Que chamam de detox, que eu não gosto dessa palavra, detox. Mas colocando inhame nesse suco, potencializa a absorção de ferro, porque o que é ferro quelado? É aquele ferro que é totalmente absorvido. O inhame né? Outras fontes, a beterraba, que eu já falei, as castanhas, o feijão, que não é tanto assim, mas com a vitamina C consegue, o espinafre é muito legal. E outra coisa que eu gosto de passar para gestante que está com propensão à anemia ou já estão anêmicas é o melaço. O melaço é uma fonte de ferro maravilhosa. Você pode usar para adoçar o café com leite, pode usar para adoçar o café, pode comer como sobremesa, é uma delícia e tem uma fonte de ferro excelente. Muito ferro. A soja, né? O gengibre também. E outra coisa, Adriano, que eu gosto de falar da semente de abóbora. A semente de abóbora tem uma... Eu não anotei da semente? Anotei. Em 28 gramas de semente de abóbora tem 4,2 miligramas de ferro. E se comparado à aveia, em 100 gramas a aveia tem 3,4. Olha que em 28 gramas a semente de abóbora tem. Eu trouxe só para falar que rica que é a semente de abóbora. Né? Como que você pode fazer? Tira a semente, torra no forno, coloca o forno quente, torra ela e pode levar como belisco. Por exemplo, no meio do dia estou com uma fominha. Belisca essas sementes de abóbora. Snakes, também. Né? Esses são snakes saudáveis, eu sempre dou essas dicas. Tem grão de bico também. Eu não gosto do grão de bico na salada. Faz o grão de bico, deixa ele por 12 horas de remolho, despreza a água e faz a mesma coisa no forno. Ele fica crocante e dá snakes também, para a gente beliscar durante o dia. Que mais? Tem alguma curiosidade, Adriana? Eu trouxe todos os tópicos que eu não poderia deixar de falar. Os principais, né? Eu acho que foram todos. Muito cuidado com os sintomas de anemia, como eu disse no início. Principalmente vitamina B12, que causa a anemia megaloblástica. Tem vários tipos de anemia. Eu não vou ficar falando dos tipos, porque fica muito técnico, né? E eu gosto de falar numa linguagem que todo mundo entende. Essa anemia megaloblástica é quando o paciente ele tem deficiência de vitamina B12, principalmente. Onde está a vitamina B12? Nas carnes vermelhas, né? Que está mais biodisponível, no ovo, no leite. Quando o paciente é vegano ou vegetariano, se o exame mostrar que está baixo, tem que suplementar. A vitamina B12 deve ser suplementada. E o médico vai falar se vai ser em cápsula, né? Se vai ser em via venosa. Enfim, essa também é uma anemia bastante presente, mas a anemia ferropriva é a que domina. É a ferropriva. É a falta de ferro na alimentação. É a baixa hemoglobina. Certo. E você consegue detectar lá, a pessoa vai lá, quero mudar minha alimentação e você percebe, você está com anemia. Quando o paciente fala que ele sente fraqueza durante o dia, ele sente desânimo,
eu peço na hora o exame de sangue, hemograma. E claro, como eu te falei, eu vou melhorar a alimentação dele, eu vou explicar que esses é um dos sintomas de anemia. Eu consigo melhorar a alimentação, colocar essa vitamina C, retirar o cálcio, fazer todo um processo, ensinar a colocar o feijão de molho, a tirar esses alimentos integrais também não ser tão frequente. E peço exame de sangue. Retornou com o exame de sangue, eu verifico hemoglobina, médico. Só o médico que pode diagnosticar e passar o tratamento medicamentoso. Né? E se for muito grave, por exemplo, pegar uma hemoglobina de 9, 10, 8, hematologista na hora. Né? Hematologista, nem conversa, né? Nem conversa. Vai direto para o especialista em anemia, que é o hematologista. Né? O que mais? De pontos principais foram isso. Falei de todas. Sofrência. Sim. Dúvidas, pessoal, se alguém tiver dúvida, pode mandar. Acho que alguém mandou só bom dia. Bom dia ali. No Facebook. Bom dia para todo mundo. Depois eu vou compartilhar esse link pelo meu Facebook. Não deu certo pelo Instagram hoje, tá? Mas aí a gente coloca depois no Facebook. Falamos de tudo, Adriano. Tudo completo, então? Tudo completo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Tá? Quem quiser saber mais informações, como que Isso, fala com você? Pode falar comigo pelo direct do Instagram ou do Facebook também, pode mandar o message, pode falar comigo pelo WhatsApp, lá no meu Instagram tem um link que fala direto comigo no WhatsApp, é só clicar, uma mensagem vai direto para o meu WhatsApp, pode tirar essas dúvidas, eu tiro bastante dúvida pelo direct do Instagram. E quando eu respondo uma pessoa, eu coloco nos stories para todo mundo visualizar, porque uma dúvida de um pode ser do outro. Exatamente, a pessoa às vezes tem vergonha de perguntar, isso. Né? Eu já percebi muito aqui na live, né? Um ou outro às vezes pergunta, mas a pessoa tem mais vergonha. A pessoa pergunta mais pelo WhatsApp porque é mais privado, né? Mais privado. E outra coisa, quando a pessoa me pergunta, eu vejo que a resposta pode ser para todo mundo, eu tiro o nome da pessoa, né? Para não expor esse seguidor, e eu passo para todo mundo essa dúvida, e é bem legal. Vira uma dica, né? É uma dica, sim. Eu tenho o maior prazer de responder. Eu paro 1 hora no dia para ver todas as perguntinhas que me mandam e eu adoro fazer isso, né? É gostoso, né? Bom, é muito legal. É o retorno do trabalho, né? Sim, e seguidores são isso, né? É o que tá ali, eu gosto muito de responder. Dou muito valor para eles, claro, e respondo de tudo. Se eu não souber, eu vou atrás e dou a resposta. Como que é o seu Instagram? Nutri Kátia Guimarães, Kátia com C. Facebook Kátia Nutricionista e o WhatsApp é 988562020. Ou se quiser também mandar pergunta diretamente para a gente, pode ser no 982321360. 982321360 é o canal do ouvinte aqui da rádio. Toda quinta-feira ela está aqui com a gente, né? E vai estar respondendo aqui, tirando as dúvidas de vocês. Isso.